O que é que acontece? Penso que é muito agradável, inclusivamente, como estamos a falar de viagens, há pouco tempo fomos aqui, há um par de semanas, fomos aqui ao sul de França. Tinha havido, mais uma vez, por uma presença importante de alguém cá em Portimão, tinha sido o museu, tinha sido o júri, o presidente do júri, que o Museu de Marselha foi eleito o da Europa, a parte do que já aconteceu aqui entre nós, aqui em Portimão. E nós fomos ver, e de facto, há ideias, há mundo, que podem depois ser valorizadas nisto que é o nosso. Nós temos aqui coisas que não estamos a... Há pouco, já foi aqui dito na mesa, nós não estamos a dar puto interesse a isto, mas está aqui qualquer coisa maravilhosa que podemos burilar e que podemos... De maneira que estas interações... Aliás, eu tenho aprendido imenso na hora anterior. É que eu não sabia da pujança... Aliás, a Filarmónica e tudo, quem vai aos concertos, uau, meu Deus, que categoria! E depois nós temos, entre outras atividades, primeiro foi, como já foi dito aqui, primeiro foi a Troika, depois foi o Covid, e a malta embrulhou-se um bocado, fica bem... E uma das coisas... Desabituou-se de sair de casa, não é? Exatamente, e a gente tinha aquilo que era o concerto solidário no final do ano, enfim, naquela altura, as pessoas não pagam um bilhete e o que é que acontece? Mas trazem vivos para a gente dar uma associação qualquer da cidade. E o que é que acontece? Numa desses concertos solidários, a fadista cantou. Lembram-se, era um cidadão aqui, o outro ali, porque era Covid, aquilo era só um lugar, dois lugares vazios, um lugar, dois lugares vazios. E então, foi ao palco da fadista, a filha dela, e cantaram um fado juntos. Quer dizer, houve uma noção, isto vai passar. A família está presente. Tenham calma. E, portanto, este valor que as associações têm para manter a chama do vigor das cidades, dos locais, penso que passa muito perto das associações que estão cá. E eu dei o exemplo eu, ano passado, no concerto final, fui ver a Filarmónica de Portimão. Meu Deus, que espetacular. Já sabe o que é que vai ser este ano o concerto solidário, imagina o que é que vai ser o concerto solidário. Já estamos a adivinhar. Claro. E o papel, portanto, normalmente os grupos de amigos dos museus estão muito ligados ao próprio museu em si, né? E obviamente vocês também têm essa responsabilidade e têm essa preocupação. Mas o vosso papel vai muito para além do próprio museu, né? Com as atividades que desenvolvem, da própria promoção também da identidade cultural da cidade. É feito em sintonia com o que está a passar e há pouco foi dito aqui na mesa prévia que há uma grande preocupação que a cidade tem da preservação do seu património. Até porque as coisas são como são. Abriu na Casa Teixeira Gomes, aqui na semana passada, uma exposição de fotografia notável. Faz favor de irem lá ver. Um dos fotógrafos é contemporâneo e foi na altura, trabalhava num jornal, não sei se devo dizer o nome, o que é certo é que o homem tinha trabalho jornalista, que aqui tinha que lá. No Algarve só vinha de férias. Claro que foi desafiado para mostrar estas fotografias no contexto da paisagem em si, independentemente de ter a vizinha, a mãe, a mulher, a filha ou o contexto familiar, pode ser qualquer coisa que possamos reproduzir. Mas o que é certo é que o museu, face ao seu centro de documentação e à tradição que tinha, o nosso António Marreiros tem fotografias absolutamente notáveis, equivalentes ao que era exposto, e assim o Algarve ficou representado naquela exposição absolutamente notável que eu, mais uma vez, convido-os a ir lá presente. De maneira que essa noção do património, o dar essa força, nós por vezes fazemos tertúlias. Há pouco falei da pacificação que fiquei com o Manuel Teixeira Gomes depois de saber, enfim, porque aquilo, enfim, tinha tomado as suas opções. Isso vai ser publicado. Claro que vai ser publicado. Tentei em breve, vamos fazer qualquer coisa. Enfim, a seu tempo, mas há coisas na forja. Há coisas na forja que têm a ver com isto. Preservação do património e da identidade destes elementos que há pouco falamos aqui e eu não sabia. Alvor vai ter 2 casas que já foram compradas para pôr a descoberto troços da muralha que estavam, enfim, fora de exposição. Nós temos troços da muralha com o caminho da guarda que foram postos em evidência quando foram feitas as obras ali, que era a Academia da Música. Enfim, Sim. O Arco Maravilha. O que é certo, exatamente, o que é certo é que este contexto de pôr as coisas, isto é, quando começa a funcionar, parece que as coisas começam a borbulhar, não é? É que antes a gente levava aqui, pelo menos eu já tenho 66 anos, já sou mais velho que quando cheguei cá eu dou o grito na mana. O que é certo é que um homem estimável e deixou muita saudade.
E o que é certo é que durante anos Portimão, quando se falava, era só sardinha assada, era só bola, era sardinha. Estás a ver? Estamos a conseguir fazer 2 horas de falar de cultura de Portimão e se calhar não vamos escutar. Para mim é notável. Certamente que não vamos escutar. Olha, e passa então a palavra, vamos passar aqui a bola aqui ao Arlindo Ares. O Arlindo, que também não é propriamente também portimonense, não é? Sou portimonense, sou do Conselho de Portimão. E do Conselho de Portimão, exatamente. Freguesia de Mexilheira Grande. Exatamente. E que é o presidente da Cunho Solarte, uma associação que promove, obviamente, atividades culturais no âmbito da escultura, da pintura, etc., mas que teve, e já por várias vezes, iniciativas também de tentar ser um bocadinho fora de portas, não é? De sair de fora dos espaços habituais e até mesmo, ainda me recordo há alguns anos, uma iniciativa muito gira que foi feita na própria Mexilheira Grande, Ruralidades, não era? Como é que tem sido esta experiência de trazer estes eventos e estas iniciativas culturais aqui à cidade? A experiência é notável e gratificante. Como disse o Nuno bem, alguns dos projetos da Cunha Solarte que surgiu como associação para também ter uma frente legal, para desenvolver as suas atividades, não ficou somente para pintura ou pela escultura. Então os nossos estatutos levaram a que se constituísse abertos a outras disciplinas das artes, onde já passaram como projeto esses ruralidades, em que esteve envolvido workshops musicais, conferências, lançamentos de edições literárias, uma diversidade. Bom, até jogo de xadrez, um dia abrimos a esse campo também, mas sempre também envolvendo comunidade jovem e comunidade local. Esses projetos desenvolveram-se na freguesia da Mexilheira Grande, no meu ateliê, que era o espaço que havia disponível para se desenvolver, e resultou, e muito bem, porque não fizemos mais que uma edição, salvo erro, foram 3 edições das ruralidades, para onde passou a música clássica, os concertos de piano, os concertos de guitarra clássica, onde trouxemos mestres reconhecidos como professores para mostrar aos nossos jovens as suas capacidades e dar-lhes essa oportunidade também de estar com grandes mestres, podem ser citados ou não, mas tivemos de piano Álvaro Teixeira Lopes, passaram por esse espaço, hoje reconhecidos músicos, que para mim é um orgulho imenso de reconhecer, como Raul Costa, como nomeadamente 3 deles que passaram por estes workshops, hoje são reconhecidos internacionalmente. São grandes valores da música clássica, nomeadamente do piano. E passaram por aquele espaço enquanto jovens e por estes workshops. Portanto, tem sido essa mais-valia, obviamente que com o apoio do colega Paulo Quaresma, que encabeçamos este projeto desde o início, que já vamos a caminho de 20 anos de atividades, e que ultimamente a escultura e a pintura começou a tomar mais presença e a ser mais notória. A escultura, inclusivamente, acabou por ser inicialmente a grande bandeira da associação, não é? Exatamente. O simpósio de escultura de Portimão, né, que tornou-se... Exatamente. É óbvio que há manifestações culturais que às vezes podem ser mais efêmeras, não é? Mas
O que é certo é que o Simpósio de Escultura de Portimão já deixou nesta cidade, se calhar, nem... E Alvor também. Em Alvor. Depois, no global, no Conselho, No Conselho, sim. é algo que é difícil até de quantificar, se assim se pode dizer, não é? Temos uma zona ribeirinha ali que é uma autêntica galeria de arte. Pois, Como é que surgiu esta ideia dos simpósios de escultura? Fala-nos um bocadinho como é que surgiu. o Simpósio de Escultura surgiu a partir da primeira abordagem que eu tive com o Simpósio de Escultura. Alguém que me descobriu, aqui eu estava com uma exposição, nos meus inícios, com uma exposição no Centro Cultural de Lagos e uma exposição na antiga Galeria Santa Isabel. E houve um colega suíço que visitou a exposição na Galeria Santa Isabel, foi-lhe dito para ir ver mais obra que estava no Centro Cultural de Lagos, e ele pediu o meu contacto e reuniu comigo e lançou-me este convite. Eu não sabia o que era um simpósio, muito sinceramente, não tinha a ideia do que, quando me falam simpósio, sim, um encontro de artistas, a profundidade depois do que tudo isto é. Lançou-me esse convite, eu aceitei e participei. E verifiquei naquele momento que era algo que eu gostaria de trazer para cá, trazer para o Conselho, trazer não para a cidade, digamos para a cidade sim, mas trazer para nós, porque era um conceito, na altura, um conceito novo, que, comparando, penso que Caldas da Rainha teria iniciado também mais ou menos na mesma vertente, com o professor Vidigal, mas que tinha uma outra abordagem que não o nosso. Portanto, e depois é o desenrolar, é trazer pessoas, é participar, é conhecer artistas, é tentar conhecer os melhores e convidá-los e ser convidado. Portanto, é todo este processo que se desenrolou e que temos, salvo erro, vamos para o 9º Simpósio Internacional de Escultura. Quanto ao número de esculturas, pois eu também não lhe sei precisar muito bem quantas temos. Temos acima de 40 esculturas. Não temos nacionalidades repetidas. Portanto, ou se temos uma ou duas nacionalidades repetidas. E bem, temos pessoas reconhecidas internacionalmente que têm aqui a sua obra. Pessoas que têm muita importância no mundo das artes, nomeadamente a escultura, portanto são especificamente escultores. E claro, é património Que fica para o Conselho. Exatamente, não é? exatamente. E agora, portanto, mais recentemente, e nomeadamente ainda há poucos meses, há pouco tempo que acabamos de ter aqui, precisamente no museu, um simpósio de pintura que também já vai na sua... Qual foi a edição? Foi a 6ª edição. 6ª edição, exatamente. Sim. Também com o mesmo conceito, ou seja, artistas que estão ao vivo e para quem quiser acompanhar, podem ver a evolução do que é aquela... como se forma aquela obra de arte, não é? Exatamente. Mas isso tem a ver também com a escultura e com o pensamento que tivemos em relação à escultura. Porque quando se vê uma peça de arte, digamos, guardada ou exposta num museu, ou quando se vê numa galeria, não fazemos ideia, ninguém não faz ideia do processo, não se faz ideia do trabalho não só criativo, muitas vezes no caso da escultura é físico, também é sujo, os escultores sujam-se com pó, penso que seja das poucas profissões que ficam muito felizes quando estão todos sujos e cansados, mas também, mas depois toma-se o banho e volta-se à realidade depois da vida. Só para espicaçar aqui uns ilustres que estão connosco, é como os cirurgiões. Exatamente. Tenho uma imagem, vocês lembram-se quando o Covid tínhamos comprado escafandra praticamente, quando a gente tirava aquelas roupas todas, parecia que
tínhamos andado no pugilismo e aquela cara parecia ali uma... E eu tirei uma fotografia, uma autofotografia, chama-se uma selfie, acho que é assim, né? E é das coisas que eu mais gosto. Estás escondidinho, se eu ouvir, mas é verdade. Mas as esculturas têm esta particularidade, estar todos destruídos ao fim do dia de trabalho, partir pedra, mas felizes porque estão avançando no trabalho e nas ideias deles. Portanto, a ideia do simpósio foi precisamente trazer para a rua, trazer para a vista do transeunte, a vista dos convidados, dos miúdos, das escolas, um processo, o processo de trabalho. E claro, depois tem toda a razão que esse resultado que fique exposto. E como associação temos essa particularidade de criar as obras, fazer essa atividade que é esse evento, e deixar a obra exposta na escultura. Pois é isso que acontece. Com a pintura, pois temos a mesma ideologia, é a mesma, é fazer obra, e nós encerramos sempre com uma exposição. E aí deve-se à nossa parceria com o museu, mais uma vez, é o museu que, exatamente, que ao longo dos anos criamos uma relação muito saudável com todo o staff, com toda a equipe, com o nosso, portanto, temos o apoio do município. Somos uma associação que vive com o município e para o município. E obviamente que com toda a atividade que já têm desenvolvido, o que é que se vai pensando para o futuro próximo? Manter estes projetos? Alguma outra coisa na calha? Quais são os grandes desafios que sente para a Cunha Sul Arte? Sim, a Cunha Sul Arte tem essa vertente. Gostaria muito de reativar o Ruralidades, porque foi um projeto que teve os seus resultados, envolveu uma comunidade. Será um processo que teremos de falar no futuro, também com o presidente da Junta de Freguesia, que se manifestou bastante interessado no desenvolvimento cultural da sua freguesia. Criar alguma colaboração, criar algum intercâmbio. E essas realidades poderá vir a ter ou não as mesmas vertentes, mas podem ser, poderão ser outras. No momento também vamos vendo. Surgiu já com mais uma atividade, que são as residências artísticas, do qual este ano tivemos a residência de 3 artistas internacionais, uma vinda da China, outra vinda da Noruega e uma que não foi enquadrada, mas trabalhou, mas não foi enquadrada no projeto, uma jovem artista do Japão. E durante uma semana fizemos essa residência no espaço Oficina de Escultura, e neste momento as obras estão expostas, o resultado dessas obras estão expostas nesse espaço de trabalho, no interior da freguesia. Esta foi uma das atividades. E são passíveis de ser visitadas? Sempre está sempre visitável este espaço de trabalho, sempre por marcação, chegam ou alguém que chegue para quem não sabe, portanto, em Alcalar, não é? Em Alcalar, junto à aldeia de São José, existe um espaço que se chama Oficina de Escultura, que tem sido o suporte também durante todos estes anos, o suporte físico para a associação, não é? para a associação. Sim. E este ano tivemos o privilégio de ter estas 3 jovens. Convém falar aqui que nós trabalhamos exatamente com arte contemporânea e do mais arrojado que nós também queremos ter
e mostrar. Falando da senhora, da jovem japonesa, ela que estava por cá porque vai para uma outra residência, e depois de estar aqui connosco, já vai participar também numa exposição sobre, em que são só senhoras, agora para o mês de maio, se chama Art Visibilis, em Espanha, foi uma das selecionadas, portanto também se desencadeia aqui um processo de comunicação entre os próprios artistas e também nós, como uma associação, com outras organizações. Falo da chinesa que esteve na residência e fez parte do simpósio, que é uma diretora do Museu de Arte Contemporânea em Hangzhou, do qual já vemos cerca de 3 edições a trabalhar com uma associação de Hangzhou e que nos chegou através desta associação. Como é que vão surgindo estas sinergias do outro lado do mundo? Ou seja, como é que se vão conhecendo? Como é que... Isto é um processo. Isto é um processo. Se me perguntar há um ano atrás, vai ter aqui determinada pessoa, não sei. Mas de um momento para o outro... Pode acontecer um contato, mas acontece, vamos analisar, sim, existe interesse, sim, vamos trabalhar nesse sentido. E normalmente também é recíproco. Eu fui mais vezes à China que trouxe chineses aqui, ou fui mais vezes à Coreia ou a outros países do que aqui trouxe. É um intercâmbio. E deve funcionar como um intercâmbio. Exatamente. E agora, se calhar, também vamos passar aqui ao Paulo Quaresma para falar aqui da Gaveta. Agradecer também o facto de estar aqui e falar um bocadinho também da Gaveta, que não é só teatro, também é pesquisa. E saber também como é que está a Gaveta, que projetos é que tem, e saber se, por exemplo, se a nível de pesquisa, vocês também têm uma preocupação em pesquisar sobre a identidade cultural de Portimão, por exemplo. Olá, boa noite. Antes de mais, agradeço também o convite de poder vir falar mais uma vez da Gaveta. Assim, a Gaveta está com muito boa saúde neste momento. Estamos numa fase de crescimento muito boa. Neste momento, o próximo projeto a ser apresentado chama-se Alvoroço e é exatamente sobre isso, sobre esta pesquisa que se faz em teatro. É o que se chama um projeto interdisciplinar porque tem performance, tem artes plásticas e projeção de vídeo. Basicamente, a partir do nome Alvoroço, a artista Rita Rodrigues, que é uma atriz que tem colaborado em vários projetos com a Gaveta e também com a Labrar o Mar, ela pensou nesta palavra, o alvoroço, os alvoroços que temos na nossa vida, e então decidiu encontrar pessoas que se candidatassem a isso, a falarem de um alvoroço da sua vida. E fez-se um vídeo, fez-se uma entrevista a essas pessoas, fez-se um vídeo, esse vídeo depois foi trabalhado, foi cortado e adaptado para que se possa, porque senão são muitas horas de filmagem, e então temos esse documento em que essas pessoas vão falar sobre esses alvoroços da vida. A seguir, surgiu a ideia de contactar alguns artistas plásticos que fossem ver esses textos, não conhecer as pessoas, só ver o texto, sem nomes, e a partir disso criarem um objeto artístico que refletisse um bocado esse alvoroço da vida dessa pessoa. A única condicionante que lhes foi colocada era que esse objeto artístico teria que ser um objeto interno, porque é um alvoroço, é algo que temos dentro de nós, é algo que fica ao sentimento que isso nos deixa da experiência pela qual passamos. E então esse trabalho vai ser apresentado da seguinte forma: essas peças artísticas, que são 7, vão ser expostas, as pessoas são convidadas a poder explorar esse espaço interior e a seguir vai ser feita uma performance relacionada com essas peças artísticas que representam os alvoroços. E depois é o visionamento do filme em que é como que, ok, agora vamos perceber então o que é que está por trás disto tudo. Portanto, isto é se calhar o melhor exemplo e o mais atual que temos na Gaveta, entre outras coisas que já fizemos ao longo dos tempos, do que é um projeto de pesquisa
Pronto, o nome é Pesquisa Teatral, foi algo quando surgiu, quando a Gaveta surgiu, nós precisávamos de fazer uma associação, não percebíamos nada do assunto, e então tínhamos alguém que era de uma associação de Lisboa, que o pai percebia dessas coisas e tinha feito os estatutos da associação. E então nós acabámos por copiar os estatutos dessa associação. Quem não? Exato. E pronto, e essa associação, no nome tinha Associação Cultural e Pesquisa Teatral. Na altura achámos que era assim muito intelectual, uma coisa muito interessante. E entretanto, passado alguns anos, nós fizemos a revisão dos estatutos, em que tivemos que fazer uma data de alterações que seriam pertinentes para enquadrar a associação nos tempos em que já corriam e naquilo que a associação já se estava a tornar. A primeira questão que foi feita foi se continuaria a ser a Gaveta ou só Gaveta. Os sócios escolheram a Gaveta. Ficou. E a segunda era aquela que criava ali um bocado mais de discordância, que seria se continuamos a ter isto como fica só a Gaveta Associação Cultural ou a Gaveta Associação Cultural de Pesquisa Teatral. E na altura acabámos de pensar, é assim, foi algo que já nasceu com a associação, vamos manter, porque de certa forma acaba também por representar um bocado aquilo que fazemos. A Gaveta já tem quantos anos, Paulo? 27 anos. 27 anos. Surgimos em 98 e tornámos a associação, de facto, a 21 de maio de 99. Já está na. Já passou a adolescência, a juventude, está numa idade adulta já. Agora já está na meia idade. E para quem quiser assistir a essas performances, então, onde é que pode assistir? Assim, já temos data, aliás, uma data prevista, que é a data de 6 de junho. Agora, o problema é o seguinte, uma das grandes dificuldades que temos no movimento associativo no geral é que às vezes é muito complicado e principalmente quando os projetos são constituídos por muitas pessoas. É muito complicado conseguir encontrar um meio termo entre as ocupações e os tempos livres de todos para conseguirmos realmente decidir uma data e depois também há coisas que se podem atrasar. E este projeto teve isso. Este projeto foi um projeto que começou em 2024, com a primeira parte de pesquisa das pessoas que iriam participar, de decisões em termos de como é que iria ser estruturado. Durante o ano 2025 foi a fase de criar o vídeo, das entrevistas, e o ano 2026 é o ano da criação das peças artísticas e da performance. Ao início pretendíamos que isto fosse apresentado logo em março, mas chegámos à conclusão que seria possível. Neste momento ainda não temos o sítio completamente definido, há uma data que é de 6 de junho, mas possivelmente vai ter que ser alterada, possivelmente para 5 de junho. Estamos neste momento a tentar arranjar A definir os espaço. espaços. É uma dificuldade também que as associações têm, é que os espaços disponíveis que existem em Portimão têm muita procura e obviamente quem chega primeiro fica. E quando temos um projeto que estamos numa fase em que não conseguimos decidir logo exatamente certas fases do projeto, depois a partir do momento em que já vamos à procura de espaço, já estamos Já é mais complicado. Temos que andar a procurar qual será a melhor altura. Mas pronto, mas vamos avisar atempadamente. Exatamente, é ficarem atentos. Olha, Paulo, como é que tem sido assim um bocadinho então, a história aqui da Gaveta, portanto, uma associação ligada ao teatro, e que dificuldades têm sentido para desenvolver o vosso trabalho, para divulgar o teatro na cidade? O que é que tem sido um pouco a vossa história nesse sentido? Bom, para começar, não é a minha área de teatro. Eu estou na associação mais como parte de produção e de cenógrafo. Foi essas as condições que eu impus ao Sandro, quando ele um dia apareceu na minha casa a dizer que, Paulo, temos que fazer um grupo de teatro, não existe um grupo de teatro em Portimão, existe só Boa Esperança, é um teatro muito específico, eu quero ser ator, eu quero que haja um grupo de teatro em Portimão. E eu lembrei-me, naquele momento, da quantidade de pessoas que foram meus ex-colegas de escola e que tinham ido estudar para fora, de Lisboa, para o Porto, teatro, e que lá ficaram. E eu só pensava que a cidade perde isto exatamente porque não tem um grupo de teatro. E então, na altura, achei interessante. Ok, então vamos por isso, mas eu colaboro nisto para ajudar na parte de secretariado e faço cenários. Pronto.
logo na primeira peça tive que fazer também de ator, e acho que foi a pior coisa que a peça teve, foi a minha apresentação. Pronto, é assim. Tiveste aí a certeza que não era o Sim, caminho. não era. Apesar de que, não sei porque, deve haver pessoas masoquistas que continuam a convidar para fazer certas partes de representação. Não tenho culpa depois com o resultado, mas é uma escolha. Mas pronto, continuo a dizer que não é a minha área. A minha área é artes plásticas e pretendo continuar assim. Pronto, isto foi um bocado como a ideia surgiu. O centro contactou-me, temos que fazer um grupo de teatro. Eu já estava mais empolgado com a ideia do teatro, que era uma coisa que nunca tinha tido assim uma grande ligação, porque em Portimão, muito antes da Gaveta existir, existia um festival de teatro, para mim era dos melhores festivais de teatro que já houve em Portimão, foi muito a pena ter acabado. Que era Os outonos. Não, o Entu. Ah. Os outonos depois vieram substituir esse Entu. O Entu era o Encontro Nacional de Teatro Universitário. Sim, sim. Eu adorava este festival porque encontrávamos lá trabalhos feitos por grupos que eram grupos amadores, grupos de teatro universitário, e tinha peças espetaculares, inclusivamente o Greto, que era o Teatro de Aveiro, que era encenado pelo Pedro Wilson, foi o que me fez os espetáculos que eles apresentavam. Mais tarde vir a convidar o Pedro Wilson para trabalhar também com a Gaveta, coisa que ele aceitou e acabou por fazer várias encenações connosco. Pronto, a Gaveta nasceu e é engraçado porque há pouco tempo atrás a doutora Dora do Departamento de Cultura da Câmara de Portimão dizia que eu fui a madrinha da Gaveta, e realmente é verdade, foi ela a madrinha e o padrinho foi o Carlos Café, porque o Carlos Café chamou-nos para fazermos uma adaptação teatral de uns textos do Max Sau para a apresentação do seu primeiro livro. O que foi muito giro, porque foi o primeiro livro do Carlos Café e foi a primeira peça da Gaveta. E isto tudo foi apresentado na Biblioteca Municipal de Portimão, com um grande apoio que na altura a diretora, que era a Dora, nos deu. Pronto, e a partir daí, achávamos que aquilo estava a ser muito engraçado, estávamos muito empolgados por aquilo tudo, mas se calhar não lhe estávamos a dar a importância adequada, porque ficámos um bocado admirados quando depois o vereador da Cultura e na altura o delegado do Ministério da Cultura, Dr. João Ventura, se aproximaram de nós muito interessados, porque é que vocês, de onde é que vocês vieram, nós não sabíamos que existia este grupo em Portimão, e nós queremos vos apoiar. É engraçado, quer dizer, normalmente nós é que temos que ir atrás do apoio ali, estávamos a sentir noutro mundo, quer dizer, a primeira coisa que fazemos e vêm-nos dizer que nos querem apoiar. Pronto, e foi assim que a coisa nasceu, depois tornou-se séria. Mais tarde desenvolvemos muitos trabalhos, inclusive quando na altura o Ministro da Cultura, o Dr. Carrilho, esteve em Portimão para apresentar o projeto dos lançamentos dos teatros municipais, foi daí que depois veio os financiamentos para o tempo. A Gaveta é que foi a entidade que apresentou um bocado uma peça como os Cicerones da cidade de Portimão, ao Sr. Ministro. E entretanto depois foi ganhando uma certa dimensão. Muitas pessoas passaram pela Gaveta, posso dizer que há vontade entre atores e encenadores. Se eu disser que são 150, não estou a errar, agora não tenho o número certo, mas foram muitas pessoas. E chegámos a uma fase de profissionalismo, em que continuávamos a ter a vertente de formação, que sempre tivemos. Durante muito tempo fomos uma associação que tínhamos à volta de duas produções teatrais por ano e 3 formações. Era mais ou menos o ritmo que nós tínhamos. Mais tarde fiquei a saber que a maior parte das associações de teatro não tinham este ritmo e que, por exemplo, em Fátima éramos muito reconhecidos lá exatamente porque eles achavam que se passava aqui qualquer coisa estranha em Portimão. Estavam a trabalhar demais tanto. E é verdade que houve uma altura que em Faro éramos mais conhecidos do que em Portimão. Entretanto, passámos essa fase profissional, em que também tivemos o Sandro durante algum tempo a trabalhar connosco, mesmo como uma pessoa contratada. Chegámos a circular pelo país inteiro com projetos que eram direcionados para bibliotecas, 3 projetos específicos que fizeram com que a Gaveta tivesse visitado à vontade uns entre 40 a 50 concelhos em Portugal. Também apresentámos uma peça em França para a comunidade de imigrantes, foi o Alta Barca do Inferno, também através de uma cooperação com uma associação de lusodescendentes de Paris, e um bocado relacionado também com a Joguina
depois houve ali aquele momento a seguir, pronto, que é um bocado a história que estava aqui a bocado para ouvir. Vem a troika, vêm os problemas, as coisas começaram a cair a pique, obviamente deixou de haver dinheiro e pronto, houve um desfazamento em termos de produção daquilo que nós fazíamos para quase nada. Começámos a ter praticamente uma atividade por ano. Pois. Há uns anos Mas nos para cá, últimos anos começaram Sim, a ganhar exato. novamente aqui um dinamismo. Exatamente. Desde há uns anos para cá começou outra vez a haver E a associação tem mantido, em termos pronto, de associados, pessoas envolvidas, tem mantido assim um núcleo duro, tem havido, além obviamente das pessoas que vão passando pelos projetos em si, mas tem havido assim um grupo que tem mantido a associação a carburar-se, se assim se pode dizer. Sim, é assim. O grupo duro mesmo é aquele que é constituído pelos corpos sociais, que são aquelas pessoas que, direta e indiretamente, mantêm esta associação viva e continuam a acreditar na ideia de que realmente vale a pena continuar a existir a Gaveta em Portimão. Depois, a Gaveta funciona de uma maneira que eu considero muito interessante, é porque a maior parte dos grupos de teatro são grupos que têm. Pronto, são um grupo de pessoas que desenvolvem peças para esse grupo de pessoas e isto não tem nada de errado, é uma forma de funcionar da esmagadora maioria dos grupos de teatro. A Gaveta tem uma situação que eu acho muito interessante e que voltamos outra vez à situação da pesquisa. A Gaveta, acima de tudo, é uma associação que está aberta a projetos. Portanto, praticamente desde o início, mas principalmente nos últimos anos, aquilo que mantém sempre um regular funcionamento da Gaveta é exatamente pessoas que vêm e apresentam os seus projetos e dizem: eu gostava que isto fosse feito. Obviamente, como isto é uma estrutura legalizada, pronto, formal, então temos a possibilidade de ajudar essas pessoas a avançar com esses projetos. Nós fazemos a parte de produção, arranjamos apoio e então essas pessoas depois desenvolvem esses projetos. E são pessoas que acabam de ficar sempre numa ligação com a associação. Não quer dizer que trabalhem sempre na associação, mas temos este... E são pessoas locais ou mesmo vêm pessoas de nível nacional de fora que vos procuram? Como é que tem sido? Normalmente são pessoas mais a nível regional. Já houve uma outra situação de pessoas que vinham de fora, que pronto, ou por alguma razão da vida vieram para Portimão, queriam continuar a trabalhar em teatro e contactaram a Gaveta se podiam, e então foi, pronto, obviamente eu estou sempre aberto a projetos que tenham interesse e que sejam realmente, que estejam dentro daquilo que são os objetivos da associação. Muito bem. Olha, e o que é que temos aí na gaveta a preparar-se? O ano passado... Para além do alvoroço, não é? Que vai ser um alvoroço, estamos aí... Sim, tive que haver essa muitas vezes, principalmente quando estava no Sotavento. Quando havia o nome da associação, era logo, ok, vocês têm também... Ao menos lá comem na gaveta, malta, é diferente. A gente diz deles, eles dizem de nós. Neste momento, pronto, o ano passado foi um ano muito interessante porque desenvolvemos um trabalho com um grupo que foi feito um casting, um grupo de 13 jovens, que depois deu origem a uma peça chamada O que Vamos Fazer com a Revolta. Esse grupo quer continuar a trabalhar, quer continuar a fazer outros projetos. Foi um projeto que foi feito em parceria com a Lavrar o Mar. E este ano queremos voltar outra vez a fazer um projeto com este grupo. Obviamente que agora já com outras pessoas que querem também entrar. Tenho pelo menos já 3 pessoas que contactaram a Gaveta e querem também. Uma rapariga que, isto agora só por uma curiosidade que foi, às vezes as coisas acontecem assim, era como há bocado o Berlim estava a dizer. Fomos jantar a um restaurante e uma das pessoas que estava a servir à mesa, o Berlim puxou conversa e então é uma rapariga que tirou um curso de teatro no Brasil, que está em Portimão e que não sabia que podia fazer teatro em Portimão. E pronto, é assim que as coisas funcionam. Quer dizer, de repente vamos ao restaurante comer e temos agora mais uma atriz no grupo. Obrigado, Paulo. Obrigado. Olha, queria-vos agradecer aos 3 pela vossa participação aqui no nosso programa e por terem vindo trazer aqui um bocadinho o que é também a dinâmica do associativismo da área da cultura, da divulgação do património da nossa cidade e que, como falávamos há pouco, realmente são as bandeiras também do que vai sendo realizado. E Luís, vamos caminhar para o final do programa, se calhar convidávamos agora a Isabel e a Sandra para virem aqui novamente, para terminarmos. Vamos fazer aqui uma substituição.
Entretanto, para encerrarmos aqui o nosso programa de hoje e para agradecermos novamente a forma como fomos aqui recebidos no Museu Municipal de Portimão. E, sim, Luís, Sim. passava-te então a ti a palavra para continuarmos aqui a nossa conversa. Sim, há bocado estava a ouvir com atenção o que a Sandra estava a dizer e há uma coisa que fiquei a matutar, que era que às vezes as pessoas não procuram e há vários tesouros escondidos a nível de cultura nos sítios que os portugueses não são muito espanhóis que conseguem da pedra fazer várias coisas. O que é que nós, e faço essa pergunta depois também à Isabel, qual é que é o tesouro escondido que às vezes as pessoas não valorizam tanto em Portimão, no Conselho, e que podiam encontrar? Quem vier de fora agora, qual é aquele tesourinho que tem mesmo que ir à procura e encontrar aqui de Portimão? É uma pergunta, Isto é uma pergunta pergunta difícil, é? difícil. Parece que é fácil entrevistar todos os escalões, mas não é. Porque corro o risco de falar daquilo que é o meu gosto pessoal. Claro, não é? estamos. E obviamente eu tenho um carinho especial por todos os equipamentos culturais. Claro. O museu é aquilo que é icónico, nós já sabemos disso, mas temos vários. As pessoas não conhecem a história, não veem, por exemplo, aqui na zona ribeirinha, aquela imagem que nós tínhamos quando eu era pequenina, em que se via os pescadores a jogar as cestas cá para cima para se vender as sardinhas, certo? Eu sou desse tempo em que vinha com o meu pai, o baldinho preto, pescar as sardinhas à zona ribeirinha. E hoje em dia, se nós perguntarmos aos miúdos como é que era feita a pesca naquela altura e a venda do pescado, Ninguém poucos faz sabem. ideia. Há um esforço aqui por parte da equipa do museu, e não só, e de toda a autarquia, que é a recriação desses descarga. tempos, quando se faz aqui a inauguração do Festival da Sardinha. Isso é um daqueles tesourinhos que as pessoas nem se lembram que existe. E eu estou a dar um exemplo daquilo que Sim, ser uma panóplia de coisas, como as muralhas da cidade de Portimão, que as pessoas ainda nem sabem onde é que está, não sabem onde é que está a porta em Portimão, porta de entrada em Portimão, e que também são tesourinhos que estão escondidos e que nós ainda não tivemos possibilidade de os demonstrar ou de mostrar ao mundo, não é? Mas que eles existem. Existe. Temos aqui um território que está cheio de coisas espalhadas pelas freguesias, devíamos estar a falar da Abicada ou de Alcalar, pronto, temos aqui uma série, um conjunto de equipamentos e outras possibilidades de explorar outros que possam surgir, e pronto, deixamos aqui um bocadinho limitados também nisso. E também temos projetos, há pouco não se falou no Musa, nós estamos a falar aqui no Rio Arado. Está um projeto que foi aprovado agora recentemente e que já estamos a operacionalizar, a equipa do Museu de Gestão dos Serviços estão a operacionalizar, que é retirar do Rio Arado os achados para depois serem trabalhados e tratados para, no futuro, irem para aquele núcleo museológico da Fortaleza Santa Catarina. Pronto, há aqui, isto é um projeto partilhado com outras entidades, como a CCDR, a Câmara Municipal de Lagoa, o Património Cultural e está-me a escapar aqui não está. O CNAS, pronto. Para não criar aqui um conflito institucional. Mas a verdade é que é um projeto que não é exclusivo nosso, nós obviamente somos líderes, mas está aqui outros parceiros aqui envolvidos à volta do Rio Arado. Não é? Tem aqui várias histórias para a partir de agora. Tem muito para nos Há revelar. de surgir os nossos netos e os bisnetos e eles vão ter que dar continuidade a esta história toda que cultura na Então, nossa cidade. quer dizer que poderemos ter uma Fortaleza de Santa Catarina um pouco virada realmente para mostrar o que é que o Rio nos dá? É? É isso mesmo, é esse o objetivo. E não só. E não só. Mas para já é isso que está que se perspectiva no futuro e obviamente nós queríamos era que já estarmos numa fase um bocadinho mais avançada, que é estar a qualificá-la já com um projeto. E em breve estaremos a trabalhar nesse projeto. Muito bem. Isabela, então qual é que é o tesouro que gostarias de revelar a quem nos visita? É assim, É óbvio que isto é muito pessoal também, não é? nós tentamos, com aquilo que temos, tornar os lugares, portanto, sítios de memória. E o que é que quer dizer com isto? Nós podemos visitar Alcalar e olhar para os monumentos megalíticos e vamos perceber que são monumentos com 5.000 anos e que são sepulcros onde as pessoas eram enterradas. E vimos a monumentalidade do que é um sepulcro daquela altura e comparamos com a atualidade e percebemos o tipo de construção.
Mas atenção, tornar um sítio um lugar de memória é mais do que isto. E aquilo que a Vice disse há pouco, relativamente à questão de tornarmos de uma pedra, conseguirmos criar uma ambiência e contar uma história, nós, por exemplo, com Alcalar, com um dia na pré-história, acabamos por fazer isso. Porque se formos sozinhos visitar Alcalar, conhecemos o conjunto pré-histórico, ok, são sepulcros. O principal, nós damos números aos monumentos, o 7, que foi o primeiro a ser musealizado, tem 27 metros de diâmetro, tem uma tipologia e uma construção extraordinária, mas não passamos dali. Com a recriação, o que é que acabamos por dar a conhecer? É contar Como a história. Viviam aquelas pessoas? As pessoas podem experimentar, através dos ateliês, a caçar, percebem que naquele território vasto, portanto, o que é que comiam, o que é que faziam, usamos muito a arqueologia experimental e tudo aquilo que é feito ali com uma base científica, atenção. Quem visita e quem vai ao dia na pré-história nunca vai esquecer e vai associar Alcalar à vida, não é? O que é que se fazia, o que é que aquelas pessoas faziam, mas também à morte, quando é que eram enterradas, como é que eram os rituais. Portanto, estas questões, dar vida a um sítio e torná-lo um sítio de memória, para mim, acho que é realmente o tal tesouro. Estas muralhas que estão escondidas neste casario todo aqui, as pessoas desconhecem realmente que existiam muralhas, mas nós podemos criar um centro interpretativo de muralhas num determinado sítio e traçar a muralha. E nós já temos isso planeado numa casa que é a Casa da Cruz Vermelha, que é uma casa com um estilo eclético, muito gira ali junto do tempo. Temos isso também programado. Portanto, estas pequenas coisas, não é, que não são tão pequenas assim, a recriação, como falou, o Dia da Pré-História ganha um prémio, há pouco tempo, o ano passado, em termos de inovação, prémio internacional. Portanto, tudo isto diferencia. E só para reforçar até e complementar um pouco, do lado de quem participa, e se calhar muitos portimonenses apenas tomaram conhecimento do que era os monumentos de Alcalar e através dessa iniciativa, não é? Acaba por ser uma forma de dar a conhecer o nosso património de uma forma mais eficaz para todas as idades, talvez, esse tipo de atividades. É sobretudo para famílias, não é? E passam lá o dia inteiro, que é incrível. Nós começamos, abrimos por norma às 10 e vamos até às 17, 18 horas, nunca conseguimos chegar às 17 horas, às 17, mas o ano passado, posso-vos dar o exemplo, que chovia torrencialmente, acontece-nos, porque não conseguimos prever o tempo, tivemos 1.600 pessoas, o que é inacreditável. A nossa maior preocupação nestes eventos é realmente o espaço para o estacionamento. É uma aventura. Dificuldades com essa questão. Posso-vos dar um exemplo de uma coisa que o ano passado foi engraçado, que são os tais sítios que são memoráveis e que ficam registados portanto, por quem nos visita. O ano passado fizemos pela primeira vez uma coisa que se chama o solstício. O solstício, onde exatamente fizemos com uma associação, que já não está aqui o Paulo, mas foi com o adágio. O nosso técnico de som está-nos a alertar que estamos a chegar ao fim. Está já a chegar ao fim da emissão. Então aproveito para finalizar dizendo que descubram Portimão, o património de Portimão, e realmente termino como comecei. As pessoas são o principal património que nós temos e até o material serve para contar a história das pessoas. Muito obrigado por nos terem recebido tão bem aqui no nosso museu e foi um prazer ter estado aqui convosco. Muito obrigado. Ainda foi antes do sinal horário. Foi? Bem. Pronto. Estava já a chegar ao fim. Já podemos bater palmas.